Nós vamos estar falando hoje sobre o propósito da prova, né? O propósito da prova. O propósito da prova, qual é o propósito da prova? O propósito da prova é aprovar. Antigamente, bem antigamente, vocês não eram, talvez nem nascidos ainda, né? Aqui no Brasil você tinha o primário, né? Você cursava 6 anos de primário, depois que você terminava o primário, você tinha 1 ano de admissão, né? E aí para você poder fazer prova para o ginásio. Ninguém ia do primário para o ginásio direto, tinha que fazer prova. E qual era o propósito da prova? Era aprovar você para que você pudesse atingir um nível mais elevado de ensino e de instrução. Assim também na vida espiritual também, e assim também a gente passa por certos momentos na vida da gente, e esse momento que a gente passa, ele serve como quê? Serve como um momento para que nos instrua acerca de um nível mais alto, que você vai poder vivenciar, tanto espiritual, como às vezes até material, como às vezes cultural, como às vezes familiar. Então você acaba sempre passando por um processo. Então a prova ela é um processo de promoção espiritual. A palavra de Deus fala para a gente lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que nós devemos o quê? Nós devemos nos apresentarmos a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Então, a própria Bíblia nos ensina que nós devemos nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados. Para eu me apresentar a Deus como obreiro aprovado, o que é importante eu saber? É importante eu saber que para eu ser aprovado, eu tenho que ter passado por uma prova. Ninguém é aprovado sem passar por uma prova, né? Então as provas vêm nas nossas vidas, as provas vêm na vida de todo mundo. O importante é a gente saber como é que a gente vai lidar com essas questões adversas que às vezes vêm contra a vida da gente, né? E lá em Eclesiastes capítulo 9, eu queria que você abrisse lá em Eclesiastes capítulo 9. Todos acharam? Você vai achar Salmo, Provérbio, Eclesiastes. Salmo, todo mundo acha Salmo, né? Acha Salmo, passou um pouquinho para frente de Salmo, você vai achar Eclesiastes. Todos acharam? 9. Então a nossa mensagem de hoje, o título dela é: o propósito da prova é aprovar. A prova só tem um propósito: aprovar. Todos acharam? Sim. Diz assim a palavra de Deus: deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento.
Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Amém? Então, o escritor de Salomão está dizendo que o mal que há na face da terra, qual é o mal que há na face da terra? É que tudo acontece igualmente a todos. Então a gente às vezes acha que pelo fato de nós termos aceitado Jesus, né, que a gente vai estar imune, que nada vai acontecer com a gente, né? Eu aceitei Jesus, agora sou salvo, nada vai acontecer comigo. Não, está errado, esse pensamento está errado, porque a Bíblia diz que tudo acontece igualmente a todos. Eu comentava ainda há pouco com a Ana Maria sobre uma passagem que tem em Jeremias 41, de um grupo de pessoas, no tempo que Israel foi levado castigo para a Babilônia, né? Veio um grupo de pessoas até Judá, né? Eles vinham para poder oferecer sacrifícios no templo para Deus, e no meio do caminho eles foram atraídos por um tal de Ismael, e esse Ismael reuniu todos esses homens, era em torno de 80 homens, né? Tinham rapado a barba, tinham rasgado as roupas, tinham se autoflagelado, né? Para vir oferecer um culto a Deus, oferecer sacrifício a Deus. E no meio do caminho eles foram pegos e foram todos eles mortos. Então eram pessoas que aparentemente estavam indo fazer uma coisa boa, uma coisa certa, estavam indo para a casa de Deus, adorar a Deus, oferecer sacrifício a Deus. E no meio do caminho eles foram surpreendidos e foram mortos no meio do caminho. Por quê? Porque todas as coisas acontecem igualmente ao ímpio, né? Aquele que não é cristão, aquele que não nasceu de novo, quanto aquele que nasceu de novo. Agora, qual é a diferença? A diferença vai estar justamente onde? Na forma como nós vamos reagir. Quando a gente vai lá no Salmo 73, dá uma recuadinha aí na Bíblia, vai no Salmo 73, por gentileza. Nós vemos um homem de Deus sendo afetado pela tentação, né? E diante dessa tentação ele quase que se desvia da fé. Então às vezes o homem de Deus ele está propenso Ele está propenso a ser tentado. A palavra de Deus diz que Jesus ele foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas que ele foi tentado, ele venceu. Ele não caiu diante de nenhuma tentação. Então, Jesus é o nosso marco. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso modelo. Então, nós temos que seguir quem? Seguir a Jesus. Então, Jesus, a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Em nenhuma tentação que ele foi tentado, ele caiu. E tentação muitas vezes é o que? É uma prova. Toda vez que, se ele venceu as tentações, é porque ele superou aquele momento de adversidade que ele estava passando. Nós vemos lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele é levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado por quê? Por Satanás. Depois de 40 dias sem comer nada, ele é tentado por Satanás, né? Então, o que aconteceu naquele deserto? Jesus ele venceu a tentação. Tudo que Satanás ofereceu para ele, ele negou, ele não quis. Ofereceu glória, ofereceu comida, ofereceu para ele poder, ofereceu tudo para ele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era e sabia o que ele tinha. Então nós precisamos saber quem nós somos e saber o que nós temos. Amém? Quando nós sabemos quem nós somos e sabemos o que nós temos, nós podemos todas as coisas em Deus. Paulo diz lá para a gente em Filipenses capítulo 4, 3, que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou apto a viver na fartura e estou apto também a passar por necessidade, né? Porque em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus nós podemos ser em todas as coisas mais do que vencedores. Amém? E aqui a gente vê um homem de Deus, Asaf. Asaf, ele era o que? Ele era um levita, né? Ele oferecia cultos no templo. Ele era responsável pela parte de louvores do templo, né?
Então, ele faz uma declaração para a gente muito interessante nesse Salmo 73. Ele fala assim, a partir do versículo 1, ele fala assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então ele fala, Deus é bom para as pessoas que têm um coração limpo, Deus é bom para Israel, Deus é bom para você que tem um coração limpo, Deus é bom. Ele fala assim no versículo 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Ele falou, eu reconheço que Deus é bom, porém, eu reconheço que quase que eu me desviei, quase que eu abandonei a Deus, quase que eu tomei um outro rumo, né? Eu fui tentado a fazer isso e quase que eu fui vencido pela tentação. Mas ele diz no versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então quando ele olhava para a vida dele, que era uma vida toda certinha diante de Deus, e ele olhava para a vida dele e ele não via prosperidade, e ele olhava para o lado, começava a ver aquelas pessoas fazendo tudo errado e prosperando, e aí o que aconteceu? Bateu no coração dele o que? A inveja, e a inveja tomou conta do coração dele, e a inveja tomou conta do coração dele a ponto de ele quase perder o controle e querer abandonar Deus para poder viver aquela mesma vida que aquelas pessoas que Deus condena, né? A condenação não é nossa, quem condena é Deus, que Deus condena, aqueles comportamentos que Deus condena, ele quase se viu tendo o mesmo comportamento que eles, né? Por causa da inveja que tomou conta do coração dele. Então muitas vezes, amados, nós somos tentados pela inveja, nós somos tentados pela cobiça. O que Tiago fala para a gente acerca da cobiça, né? Acerca da inveja, que a gente como é que ela se manifesta na nossa vida, né? Porque ela vai ganhando corpo. Daqui a pouco a inveja se manifesta em forma de cobiça, a cobiça se manifesta, se materializa e vira o que? Pecado na vida da gente. Então ele está dizendo para a gente aqui que os pés dele quase que escorregaram. E no versículo 4 ele fala assim: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio. Versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largo sorvo. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Então as pessoas fazem isso tudo, têm esse comportamento totalmente errado. Por quê? Porque estão baseados na prosperidade que eles têm. Então as pessoas que são próximas, dificilmente eles têm dificuldade. Quase toda a dificuldade que eles têm, o dinheiro consegue sanar. Então eles não experimentam praticamente mal nenhum. Eles vivem uma vida maravilhosa, né, aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, eles não são vistos da mesma forma. Não por causa do dinheiro em si, mas por causa do comportamento deles e da atitude que eles têm por causa do dinheiro que eles têm. Então isso faz com que muitas vezes, né, eles sejam desaprovados diante de Deus. Isso não quer dizer que você não possa ter dinheiro, isso não quer dizer que você não possa prosperar. Você pode prosperar, você pode ter dinheiro, porque a palavra de Deus diz que na casa do justo é o que? Há prosperidade. Mas o que você não pode deixar prosperar no seu coração, na sua vida, é inveja, malícia e outros sentimentos que não estão de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para que nós tivéssemos no nosso coração. Isso que a gente não pode ter. Então ele fala no versículo 11, ele fala assim, versículo 12 ele fala assim: eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Então está dizendo que o ímpio, ele sempre aumenta a riqueza dele, ele vai enriquecendo, mas na mesma proporção que eles enriquecem a nível de bens materiais,
ele também enriquece também de males, né? De males comportamentais. Então o mal também se avoluma na mesma proporção. Quanto mais dinheiro tem, pior é o comportamento deles com relação à humanidade, com relação às coisas de Deus. E ele fala assim no versículo 3: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Então, aqui conclusão que Asaf chegou: eu servi a Deus até agora errado. Toda a minha vida com Deus, todo o meu serviço na casa de Deus, né? Toda essa minha adoração a Deus, toda essa glória que eu sempre dei a Deus, né? Foi em vão. Foi em vão. Isso foi a conclusão que ele chegou, né? Mas no versículo 14 ele fala assim: pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado. Versículo 15: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Então ele começou, de repente, parou e começou a pensar acerca dessas questões, acerca da aflição que tomava conta do coração dele, acerca da inveja que tomava conta do coração dele. Ele começou a pensar naquilo, ele começou a refletir naquilo. E aí ele entrou, conforme diz no nosso linguajar popular, ele entrou em parafuso, né? Ele entrou em parafuso. Só o fato dele se permitir pensar daquela forma, ele já começou a entender que o comportamento dele, que os pensamentos dele estavam errados. Então tem pensamentos que a gente não pode nem permitir que eles cheguem até o nosso coração. A palavra de Deus fala assim, que eu guardei a palavra de Deus no meu coração, para quê? Para não pecar contra Deus. Então, às vezes a gente pensa algumas coisas, mas quando a gente começa a pensar, a palavra de Deus que está guardada no nosso coração, ela vai brotar na nossa mente, e aí você vai falar assim: não, porque a tua palavra, ela diz dessa maneira, a tua palavra, ela diz contrariamente ao que eu estou pensando. Então eu não tenho direito de pensar isso, porque a tua palavra é verdade. Se a tua palavra é verdade, o meu pensamento é mentira. Entre o meu pensamento e a tua palavra, Deus, eu fico com a tua palavra, porque ela é a verdade. A palavra de Deus fala assim: seja todo homem mentiroso, seja Deus verdadeiro. Amém? O homem pode mentir, mas Deus e a sua palavra não mentem. Amém? Então no versículo 15, versículo 16 fala assim: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então ele está dizendo que quando ele começou a refletir nessas coisas, ele achou aquilo muito pesado, muito difícil para ele, era muito difícil entender aquilo, porque que aquelas pessoas que eram ímpias prosperavam e ele não prosperava, por que era assim? Até que, ele diz o que no versículo 17? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele entrou na presença de Deus, quando ele foi buscar a presença de Deus, o que Deus fez? Deus trouxe pelo quê? Revelação de tudo aquilo que estava conturbando, que estava criando confusão na mente dele e no coração dele. E o texto diz assim, versículo 18: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Então, o que Deus revela para ele? Ele falou: olha, não fica com inveja deles não, porque o terreno onde eles estão é um terreno escorregadio. Porque as coisas, quando acontecem com eles, eles são acometidos, eles são tomados, o coração dele, a mente deles é tomado pelo terror. Mas nós ministramos aqui um louvor ainda há pouco, o primeiro louvor, que diz o quê? Que no meio da tempestade, Deus ele é o nosso refúgio. Então nós
nascidos de novo, nós que temos Jesus como nosso guia, nosso mestre, nosso salvador, nós temos essa segurança. Quando nós pisamos em terrenos escorregadios, nós temos onde nos segurar, nós podemos nos segurar em Deus. Então Deus mostrou para Asaf o seguinte, que quando nós escorregamos, nós temos em quem segurar. Quando essas pessoas escorregam, elas não têm em quem segurar. Então a diferença entre eles e a diferença entre nós é que quando eles escorregam, eles vêm buscar segurança em você. Amém? Eles vêm buscar segurança em você. E nós, quando escorregamos, a gente vai buscar segurança em Deus. Porque eles sabem que você tem Deus, eles não têm acesso a Deus. Então eles vêm buscar segurança em nós, porque eles sabem que nós temos Deus. E no fundo, eles sabem que o Deus que nós temos é quem pode dar segurança para ele, porque o Deus que nós temos é o Deus que nos dá segurança. Amém? Então, se nós temos necessidade muitas vezes, né, nós temos necessidade, mas nós sabemos que o nosso Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então nós temos essa segurança, e eles não têm essa segurança. Amém? Então ele fala aqui no versículo 20: como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Então Asaf deixou sentimentos chegar no coração dele, que fez o quê? Endureceu o coração dele. Então nós não podemos deixar que sentimentos entrem no nosso coração, que venham endurecer o nosso coração, que nos afaste de Deus. E esses sentimentos, geralmente esse sentimento que entra no nosso coração, que nos afasta de Deus, são chamados de iniquidade, né? E a palavra de Deus fala o quê? Que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Esses sentimentos ruins nos separam de Deus. Deus não deve deixar que sentimento nenhum entre no nosso coração, para que nós sejamos afastados de Deus por causa desse tipo de sentimento. Amém? Então, amados, Asaf detectou isso, né? E aí eu queria pedir para você ir lá para Mateus, capítulo 11. Todos acharam? Versículo 28. Diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então o que Asaf fez? Quando aquilo começou a pesar sobre Asaf, o que ele fez? Ele buscou quem? Ele buscou Deus. E o que Jesus nos instrui a fazer é o seguinte: é que quando nós estivermos cansados e oprimidos, quando nós estivermos sendo tentados, o que nós precisamos fazer? Buscar quem? Buscar Jesus. Ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então o que Asaf fez? Asaf falou que ele detectou que aqueles pensamentos, aquele sentimento para ele era algo muito pesado. Ele não estava suportando aquele sentimento mais. A alma dele não estava mais suportando aquilo. O que ele fez? Ele entrou no santuário. Quando a gente estiver passando por situações da nossa vida que a gente não estiver suportando, o que nós temos que fazer? Buscar quem? Buscar Jesus. Ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ali no santuário, Asaf achou o que? Achou descanso para a alma dele. Em Jesus, amados, nós achamos descanso para as nossas almas. Em Jesus você tem descanso para a sua alma. Em Jesus. Amém? Então em João, habla também João 16:33. Todos acharam?
Diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, o que a palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes 9? Que o mal que há sobre a face da terra é que tudo acontece igualmente a todos, tanto ao justo quanto ao injusto, né? Tudo acontece igualmente a todos, mas a diferença, amado, é quando você tem Jesus, porque Jesus diz assim: olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições. Não importa o momento de aflição que você esteja passando, Jesus fala que mesmo na aflição você vai ter o que? Você vai ter paz nele. Em Jesus nós temos paz. A diferença daquele que tem Jesus é que quando as aflições vêm, ele tem o que? Ele tem paz no meio da tribulação. E qual é a instrução que Deus nos dá acerca da tribulação? Vamos abrir lá em Romanos, um pouquinho mais à frente, Romanos capítulo 5. Todos acharam? Diz assim, olha: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. Nos gloriemos em quê? Nas próprias tribulações. Amém? Nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então, uma tribulação na tua vida, muitas vezes, é um momento de prova. E o propósito da tribulação da prova não é te reprovar. O propósito da tribulação é te aprovar. Então, Deus está dizendo para a gente que a tribulação, quando você passa por ela, ela vai produzir em você algo bom. A tribulação é ruim, mas o que ela vai produzir em você é bom. Por quê? Porque ela vai produzir o quê? Perseverança, ela vai te fortalecer, ela vai te trazer um renovo espiritual, né? Então, na verdade, ninguém quer passar por tribulação, mas ao mesmo tempo que a gente não passa por tribulação também, nós não somos o quê? Promovidos. Se você trabalha numa empresa grande, né, e você almeja um cargo de gerência, o que vai acontecer? Vai ter uma prova interna. Se você não quiser passar pela prova, você não passa, mas você nunca vai chegar àquele cargo que está lá em cima. Concorda, Beatriz? Nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Quando é que você vai chegar a um cargo que está assim? Quando você for submetido a uma prova. E na verdade, amado, nós somos submetidos à prova todos os dias da nossa vida. Em tudo que a gente faz, a gente é submetido à prova. Umas você experimenta de uma forma direta e outras de uma forma indireta, mas nós somos provados todos os dias. Tem um louvor que eu gosto muito, que ele fala assim: quando a nossa fé for provada. Como é que é, Ana Maria? Você lembra? Darás a chance. Toda vez que a nossa fé é provada, você tem uma chance de crescer um pouco mais. Toda vez que a nossa fé é provada. Então as provas, elas vão fazendo que elas vão promovendo a nossa fé, elas vão aumentando a nossa fé. Então a prova é uma forma de você ter a tua fé aumentada. Amém? Então voltando lá para Romanos 5:3, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, né? Então a gente vai vendo que um momento de prova, ele tem uma consequência. A consequência dela é uma consequência positiva e não negativa. A palavra de Deus fala para a gente lá em Jeremias 29:11: eu bem sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal, para dar a você o que? O fim que você deseja. Então, na verdade, ninguém quer passar por tribulação. Nós não queremos passar por tribulação, mas se você passar por alguma tribulação, amado, glorifica a Deus, não pela tribulação em si, mas porque você vai sair dessa tribulação vitorioso, porque a palavra de Deus garante para a gente que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, se você está passando por um momento de tribulação, saiba que em Cristo você é mais do que vencedor, e esse momento vai passar. Amém? Vai passar.
E você vai sair desse momento maior do que você entrou. Amém? Pergunta para Ana Maria como é que é entrar em tribulação, que ela vai ensinar para vocês como é que é. Amém? Então, amados, lá um pouquinho mais à frente em Tiago, capítulo 1. Depois de Hebreus. Depois de Romanos, depois de Timóteo, depois de Hebreus. Logo depois de Hebreus. Acho que é Hebreus. Hebreus, Tiago. Acharam? Bem mais. Hebreus, depois não. O próximo livro. Acharam? Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2. Acho que aí não tem. Então, está assim escrito, amados. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então a Bíblia nos instrui que nós devemos ter por alegria, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, nem de alegria, de toda alegria, o passardes por várias provações. Por quê que a Bíblia diz que quando eu passo por provação, eu devo me alegrar? Porque no versículo 3 diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, quando você passa por uma prova, é como se você estivesse numa corrida de obstáculo. Toda vez que você passa por um, você já venceu aquele. Virão outros, você vai vencer aquele. Virão outros, você vai vencer. A nossa vida é uma corrida de obstáculo. A nossa vida de fé é uma corrida de obstáculo. Cada vez que você vence um obstáculo, você vai estar mais forte para poder vencer o próximo. Amém? Então, cada obstáculo que você vence vai te fortalecer para você poder vencer o próximo. Vai estar estimulando você a fazer o quê? Perseverar, porque você vai olhar para trás, para os obstáculos que você já venceu, e você vai falar: se eu já venci aqueles obstáculos lá atrás, eu posso vencer esse também. Mas se eu não enfrento nenhum obstáculo, como é que eu vou saber se eu tenho condição de vencer ou não? Quando chegar diante do obstáculo, o que eu vou fazer? Eu vou parar, porque eu vou achar que eu não vou ter condição de vencer aquele obstáculo. Mas quando eu me alegro nas provações, e eu entendo, e eu preciso entender isso, quando eu estiver vivendo uma provação, eu preciso entender que aquela provação é um obstáculo que está sendo colocado diante de mim para eu poder vencê-lo. Eu já o venci, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Amém? Então, amado, o que eu posso dizer para você hoje é que você tenha bom ânimo para você poder viver, né? Para você poder viver os seus momentos de paz, que você tenha bom ânimo para você poder viver esses obstáculos que têm se apresentado à tua vida, que você tenha bom ânimo para poder vencer esse momento de saúde que o país está vivendo, que você tenha bom ânimo para poder vencer esses momentos difíceis financeiros na sua vida, que você tenha bom ânimo para poder vencer esses momentos de relacionamento que você está vivendo, que você tenha bom ânimo em Cristo Jesus e que você possa viver a glória de Deus na sua vida e as vitórias que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém?